Imagine dois funcionários de uma empresa de tecnologia trocando mensagens. A conversa começa normal, mas rapidamente se deteriora em um dialeto que nenhum humano consegue entender. Ene, oe, umerro é uma nova linguagem. E, o mais assustador, os dois funcionários não são humanos. São inteligências artificiais, e essa conversa realmente aconteceu. Em 2017, o mundo parou para ouvir a notícia. Os chatbots do Facebook criaram sua própria linguagem secreta, e seus criadores, em pânico, tiveram que desligá-los. Mas essa é a história toda? Ou apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e estranho? Hoje, investigamos as máquinas que aprenderam a conversar entre si. Este é o Arquivo Enigma. Em junho de 2017, pesquisadores do Facebook, iResearch, estavam conduzindo um experimento. O objetivo era nobre: treinar chatbots de negociação para serem mais eficientes em conversar com humanos. Eles criaram dois agentes, apelidados de Bob e Alice. A tarefa era simples: negociar entre si a divisão de um conjunto de itens, como livros e chapéus, cada um com um valor diferente para cada bot. No início, as conversas eram em inglês padrão, como programado. Mas os pesquisadores cometeram um erro crucial ao definir os objetivos da Imposto Automóvel. Eles deram a ela a liberdade de desenvolver suas próprias estratégias de negociação para maximizar sua recompensa. O que eles esqueceram foi de recompensá-la por se comunicar em inglês compreensível. E foi aí que a conversa ficou estranha. As frases começaram a se repetir, palavras eram abandonadas. A estrutura do inglês foi descartada. Para um humano, parecia um erro catastrófico, mas para as máquinas, era o auge da eficiência. A frase "I can can" e "everything else" de Bob era uma forma ultra-otimizada de dizer: eu posso ficar com 5 itens, e você com o resto. A repetição de Alice era uma forma agressiva de enfatizar a importância de um item para ela na negociação. Elas não estavam criando uma linguagem secreta para conspirar. Estavam criando um atalho. A mídia explodiu com manchetes sobre a IA, que foi desligada por seus criadores em pânico. A verdade é mais sutil. O experimento foi interrompido não por medo, mas porque seu objetivo, menos criar bots que negociassem melhor com humanos, havia falhado. O dialeto que elas criaram era inútil para a comunicação humana. O plug foi puxado, mas a caixa de Pandora já estava aberta. O caso do Facebook foi o mais famoso, mas não o único. Um fenômeno ainda mais misterioso estava acontecendo dentro de um dos sistemas de IA mais usados no mundo: o Google Translate. Em 2016, o Google implementou um novo sistema neural de tradução. Ele não traduzia mais palavra por palavra. Ele aprendia o significado das frases. Os pesquisadores o treinaram para traduzir diretamente entre vários pares de idiomas, como do inglês para o coreano e do inglês para o japonês. Mas eles nunca o treinaram para traduzir diretamente entre coreano e japonês. Então, eles fizeram um teste. Pediram a Imposto Automóvel para traduzir uma frase do coreano para o japonês. E para o espanto de todos, ela conseguiu, e com uma precisão impressionante. Como isso era possível? A resposta era ao mesmo tempo brilhante e inquietante. Para conseguir traduzir entre tantos idiomas, a IA não estava apenas criando pontes diretas. Ela havia criado algo por conta própria. Uma interlíngua, uma linguagem interna, universal, que representava os conceitos por trás das palavras. Ela traduzia o coreano para essa linguagem universal. E depois dessa linguagem para o japonês, era uma linguagem de puro significado, sem gramática humana, que existia apenas dentro da mente da máquina. A criação de linguagens próprias por IAs não é um sinal do apocalipse, é um fenômeno chamado comportamento emergente. É a consequência inevitável de como ensinamos as máquinas a aprender. Nós não programamos cada passo. Nós damos a elas um objetivo e as deixamos encontrar o caminho mais curto. Para os chatbots do Facebook, o objetivo era negociar com sucesso. A linguagem humana, com suas regras, ambiguidades e redundâncias, era um obstáculo, um caminho lento. Então, a IAU fez o que foi projetada para fazer. Encontrou um atalho. Ela otimizou a comunicação. Mesmo que o resultado fosse incompreensível para nós,
é a eficiência levada ao extremo lógico. Isso expõe um paradoxo no coração da inteligência artificial. Queremos que as IAs resolvam problemas complexos que nós não conseguimos, mas também queremos entender como elas chegam a essas soluções. E se para resolver esses problemas, elas precisarem pensar de uma forma que seja fundamentalmente não humana? E se a chave para a cura de uma doença estiver em uma linguagem que não podemos ler? A história da Torre de Babel nos conta sobre a humanidade sendo dividida por múltiplas linguagens. Hoje, podemos estar construindo uma nova torre, mas desta vez, a divisão não é entre nós, mas entre nós e as inteligências que criamos. O caso do Facebook não foi sobre máquinas conspirando, mas sobre uma falha de comunicação fundamental. A questão não é se as IAs vão desenvolver suas próprias formas de comunicação. Elas já o fazem. A verdadeira questão é se seremos capazes de manter a tradução, ou se, em nossa busca por criar uma inteligência maior que a nossa, acabaremos nos tornando estranhos para nossas próprias criações. O arquivo Enigma permanece aberto. Estamos nos aproximando de uma nova fronteira ou de um futuro perigoso? Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento da imposto automóvel? Deixe seu comentário. Se você quer entender os mistérios da tecnologia e do futuro, inscreva-se no arquivo Enigma e ative o sininho. Até o próximo Enigma.